Fala então, pessoal, agora sim, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à mentoria do dia 30/8/2021. Essa mentoria aqui, vamos direto ao ponto, né? Eu quero fazer uma mentoria um pouco diferente. Lembra que eu falei para vocês que a mentoria ela era um processo, né, que a gente estava um processo beta, ou seja, ele sempre vai sofrer mutações. Eu nunca quero chegar num formato de mentoria e ficar só com ele. Por quê? Porque eu acredito que a interação que eu tenho com vocês no grupo, tá, faz com que a mentoria se aperfeiçoe a cada vez que a gente vai fazendo. Tá bom? Então, o que eu quero fazer? Qual né, é a ideia principal da mentoria? A ideia principal da mentoria é ela te dar um acompanhamento sobre o mercado. Tá bom? Então, nas mentorias passadas, a gente leu o mercado, a gente procurou oportunidades e a gente vai continuar fazendo isso. Só que eu acho, tá? E eu percebi de vocês que a mentoria também pode servir como uma educação continuada. O que eu quero dizer com educação continuada? Em alguns momentos do mercado, algumas operações elas se destacam, né, frente às outras. Então, num mercado de alta, a gente começa a falar de operações para um mercado de alta. A gente acabou de ter uma queda brusca, né, do mercado. A gente viu, o mercado estava a 130, veio a 115, agora já deu uma voltada, tá? Mas a gente teve um movimento que é relativamente atípico, né? Obviamente que a bolsa cair, gente, sinceramente, a bolsa cair é uma coisa super normal, né? Eu tô vendo isso lá no banco, muita gente nova na bolsa vendo, né, essa queda, meio que entra, sim, tá, num desespero e eu acho que é uma coisa super natural, tá bom? Mas aconteceu, né? O mercado veio de 130 para 115, já se recuperou alguma coisa, muito por causa de uma crise política, né, de um momento político muito difícil que a gente está vivendo, muita coisa acontecendo politicamente e a bolsa está pesando muito. Tá? Esse momento político que a gente está vivendo fez com que a curva do pré, né, a curva pré, ou seja, a curva de juros do Brasil empinasse muito. O que a gente quer dizer quando a curva de juros empina muito, né? A gente está vendo títulos brasileiros longos pagando muito mais do que o título brasileiro de hoje. Tá? A gente tem, por exemplo, Selic 2027 hoje pagando quase 10% ao ano. Muito maior do que o nosso 5,25 atual. O que o mercado está falando para a gente quando ele faz isso, né? Quando ele empina a curva de juros lá na frente, né? A curva pós, que a gente chama, quando ela empina, ele está enxergando que o Brasil lá na frente vai ter que pagar mais porque o risco vai aumentar. Então, tudo isso fez com que, né, a taxa Selic lá na Lua, não a curtinha subiu absurdamente, né, de 2 para 5,25, se você for pensar, ela mais do que duplicou, né, mas principalmente o que mais machuca o mercado é essa curva longa, né, e isso interfere muito nas ações, né. Uma análise que eu venho fazendo há bastante tempo, que eu acho importante a gente ressaltar, é que quando um título público, teoricamente sem risco, está pagando para 2027 10% ao ano, significa que se eu quiser hoje fechar um investimento nos próximos 5 anos me pagando 10% ao ano, numa taxa pré, por exemplo, eu consigo. Tá? Por que isso machuca tanto a nossa bolsa? Porque a gente está falando, tá? A gente está falando que eu consigo nos próximos 5 anos 10% ao ano. Então, fazendo uma conta besta, eu consigo ali 60% de rentabilidade com risco zero nos próximos 5 anos. O que faz com que o risco, né, o prêmio da bolsa aumente muito.
Por quê? Porque qualquer ação que você comprar hoje, por exemplo, ela precisa subir 60% só para igualar esse risco esse prêmio de risco. E é isso, né, que tira muito dinheiro da bolsa, é isso que está fazendo com que a bolsa caia, tá? Então, não é esse o intuito dessa mentoria, tá bom, gente? Mas eu só quero deixar bem claro que o que está acontecendo, resumindo, né, o que fez com que a bolsa caísse tanto, e se você olhar lá fora, não está tendo essa queda tão forte. O mercado como um todo está difícil, mas a gente sofreu muito mais. Então, só resumindo, a gente está passando por um momento político muito ruim, muito difícil, muito conturbado, tá? Isso meio que descolou dos resultados. Se você olhar os resultados das empresas que elas soltaram agora, não foram resultados ruins. Uma ou outra teve um resultado ruim, mas no geral os resultados foram bons, né? O que deveria fazer a nossa bolsa se reanimar, né? Mas esse ambiente político pesado fez com que o risco Brasil, tá? O risco Brasil aumentasse muito, a percepção do investidor com relação ao futuro piorou muito, né? Daí esse pré muito alto, essa taxa Selic lá na frente muito alta, e isso, né, essa taxa lá na frente acaba trazendo um prêmio de risco para a bolsa que ele precisa aumentar muito. E aí eu não quero esse risco todo, eu saio da bolsa, vou para a renda fixa, que está pagando bem agora, né? Esses 10% ao ano, por exemplo, é uma bela de uma taxa, se você for pensar num investimento sem risco, né? E isso acaba machucando bastante as ações, principalmente, né? Repara que bancos não sofreram tanto com isso, mas principalmente ações de empresas muito alavancadas, né? Ações onde o valuation trazido a valor presente machuca muito, tá bom? E isso fez com que a nossa bolsa caísse, tá bom? Eu não estou desesperado com relação à bolsa, eu não acho que isso seja uma coisa tão sistêmica assim. É óbvio que existe um risco político de acontecer alguma coisa pior, né? E aí a gente sabe, a gente tem agora esse 7 de setembro que infelizmente a gente está tendo que falar isso, aí dia 12 vai ter manifestação, a Paulista, por exemplo, está lotada de como é que chama? De adesivozinho, chamando para uma, chamando para outra. Então a gente está num momento político difícil, tá? Se isso não piorar, eu não vejo razões, tá, para a bolsa continuar caindo, tá bom? Óbvio, se as coisas se endireitarem, a questão política der uma arrefecida, ou seja, ela diminuiu um pouquinho, a bolsa tem espaço para subir. Por isso que eu hoje não estou tão desesperado com isso que está acontecendo, tá? Mas, agora começando, né, o que eu queria falar é que a gente tem algumas operações onde a gente, né, quer taxa, a gente quer uma renda recorrente. E uma delas é o short put, tá? O short put, que é a venda da put, a gente vai falar melhor sobre ela, né? Ela é uma operação que pode ser feita sozinha, então muita gente acabou encarteirando, vamos dizer assim, vendas de puts buscando essa taxa, ou fizeram isso através do Seagull. Então, duas operações que acabam colocando na nossa carteira a venda da put. Com a queda do mercado, essa venda da put ela entrou muito no dinheiro e aí surgiu a dúvida o que fazer agora. Tá? Essa dúvida foi bem recorrente. Lá no grupo, e eu decidi fazer essa educação continuada para falar exatamente o que a gente tem que fazer em qualquer situação que a gente tiver uma short put, tá bom? Então, respondendo algumas perguntas, vamos lá, tá? Que vocês já estão fazendo algumas perguntas. O Ângelo perguntou por que o prêmio para a venda coberta está tão baixo. Ângelo, a volatilidade, tá? A volatilidade para alguns papéis, ela está voltando, tá, para níveis pré-Covid,
tá? Eu já adianto para você, não tá tão baixa, tá? É que você tá comparando, né? Você tá comparando o momento atual com, por exemplo, o momento de 1 mês, de 2 meses atrás. Lembra que eu venho falando a questão da volatilidade tá caindo estruturalmente? A volatilidade está caindo no mundo, tá bom? E isso tá pegando aqui no Brasil também. Por que eu falo que ela não tá tão baixa? Porque se você comparar, tá, com um mercado normal, essa volatilidade que a gente está hoje, ela é muito alta ainda. Tá? Você tem, por exemplo, Petrobras com 34 de vol. Tá? 34 de vol para Petrobras é muito alto. Só para você ter uma ideia, antes da crise, antes do Covid, Petrobras trabalhava ali com uma vol de 28. Quando ela chegava a 30, 31, a gente já começava a ver uma volatilidade de Petro muito alta. Tá? Então, o que eu posso te responder disso daqui? Que a vol, tá? Ela tá sim mais baixa do que a gente está acostumado num passado recente, tá? Que ela vai continuar caindo, a não ser algum evento muito disruptivo, tá bom? Ela deve continuar caindo, mas ela ainda está alta, tá? Ela está mais baixa que o passado recente, mas ela ainda está bem alta. Tá? E para muitos papéis, a gente tem ali Magazine Luiza com uma vol alta, tem bastante papel ainda com vol alta, tá bom? O Zé Duca falou assim, ó, com tantas oportunidades boas, por que achar 10% ao ano uma taxa boa? Perfeita a sua pergunta, Zé Duca. O que eu quero dizer com 10% ao ano? Primeiro, tá, é que a gente estava vindo de um cenário onde a taxa de juros estava caindo muito e o pré-fixado ou pós-fixado, né, o título público pagando cada vez menos. Chegou a, por exemplo, o pré pagar menos do que a inflação. Ou seja, basicamente você está colocando dinheiro numa coisa que você não vai ganhar nada, você vai perder, na verdade, o seu dinheiro na inflação. Esse tipo de situação que a gente estava vivendo, que eram juros muito baixos e uma inflação relativamente alta, tá? Fez com que as pessoas olhassem para a renda variável em busca de um retorno um pouco maior, né? Ou um retorno maior, e assumisse o risco de renda variável. Tá? Repara que o retorno da renda variável ele é sempre atrelado ao risco da renda variável. Então, num cenário que a gente estava de renda de renda fixa pagando muito pouco e até menos do que a inflação, as pessoas elas se viram obrigadas a correr para a renda variável. Agora, o que aconteceu nos últimos meses? O que aconteceu foi que a taxa Selic veio subindo, né? E aí, só para você entender, a taxa Selic ela tem uma curva de juros, tá? Não é só o juros atual que conta. O que conta é a curva de juros, tá bom? Essa curva de juros basicamente é quanto o mercado espera que o governo brasileiro vai pagar em títulos públicos em anos para frente. Tá bom? Quando você tem uma alta de juros ou quando você tem uma taxa de juros hoje e um mercado calmo, tá bom? O que você vai ter? Você vai ter uma curva de juros que a gente chama de flat ou muito próxima de flat, ou seja, o mercado não espera que a taxa de juros do futuro seja maior do que a taxa de juros hoje. Então você vai ter, por exemplo, a taxa Selic a 3%, o 2022, né, os juros de 2022 a 3 ponto alguma coisa, o 2023 um pouquinho mais alto, o 2027 a 4% e assim vai. Você constrói essa curva de juros. Tá? O que aconteceu? Aconteceu que o mercado identificou ou acreditou e está acreditando ainda que o Brasil não vai conseguir captar dinheiro na taxa de juros que ele está pagando hoje. Não vai conseguir captar dinheiro a 5. Vai ter que, por exemplo, captar dinheiro a 10.
Tá? E aí ele joga essa taxa de juros lá para cima, fazendo com que a taxa, né, que a curva de juros empine para cima. E aí não é que fica, não é que assim, por que isso é uma taxa boa? Mas repara que agora eu consigo aplicar sem o risco da bolsa, tendo um retorno bastante atrativo até, se você considerar que você não tem o risco bolsa. Tá? E isso faz com que as pessoas, mesmo pessoas, né, que se adaptaram ou começaram a se adaptar a uma renda variável, olhe de novo para a carteira dele e fale assim, pô, se eu tiver 100 risco, eu estou ganhando 10, não quero risco. Não quero o risco bolsa. Tá? Então é isso que eu estou querendo falar com uma taxa boa. Você pode achar que 10% ao ano para o seu perfil não é uma coisa atraente, tá? Mas no geral, quando a taxa de juros sobe, pode ter certeza, né? Sai dinheiro da bolsa, vai dinheiro para renda fixa, tá bom? O Marcos Vila, perfeita a sua pergunta, a gente vai responder, tá bom? A gente vai responder no decorrer. E o Giovanni Arisetti, na sua opinião, qual seria a melhor estratégia de longo prazo para pegar uma suposta volta do preço da Vale? Vamos lá, Giovanni, falando de Vale, eu acho que Vale está num momento, eu gosto muito do papel, tá? Eu continuo gostando muito do papel por causa da empresa, tá? É de uma empresa, para não falar a palavra, tá? É uma das melhores, se não, né, a mais bem administrada empresa brasileira, tá bom? Líder no segmento, muito forte no segmento dela, tá? E uma empresa muito bem estruturada. Pensando em Vale como empresa, eu acho que é um papel que tá realmente barato. Onde que está a questão da Vale? A questão da Vale é o fato de estar atrelado ao minério de ferro muito forte. Né? A Vale, o resultado da Vale é muito atrelado ao dólar e muito atrelado ao minério de ferro. O dólar está ajudando, o dólar está lá em cima. Então, para a Vale é bom. Eu acredito que esse dólar deva continuar nesses patamares por um bom tempo. Então, nessa questão dólar, a Vale não tem problema, mas ela tem um problema muito sério de minério de ferro. Vamos falar um pouquinho sobre o minério de ferro. Repara que aqui a gente fala sobre assuntos, né? A gente fala sobre mercado, tá? O que está acontecendo com o minério de ferro? O minério de ferro, vamos dizer assim, a maior demanda por minério de ferro no mundo hoje vem através da China. Tá? Então a China consome muito minério de ferro e briga, né? Ela acaba influenciando demais o preço do minério de ferro. Quando a gente teve a recuperação chinesa pós-Covid, né, que a China começou a se recuperar e começou a demandar muito minério de ferro, a gente viu uma alta absurda do minério. O minério chegou a bater mais de $200, né? E teve essa alta muito forte. O problema, tá? São 3 problemas fundamentais que está acontecendo com o minério de ferro. E você vai ver que são problemas complicados de você prever, tá? O primeiro deles, a gente está vendo um desaquecimento da economia chinesa. Ou seja, aquela economia chinesa que vinha crescendo muito, ela deu uma diminuída no pace dela, né? Não é que ela vai cair, não é que ela está em recessão, tá bom? Mas ela vinha crescendo num nível muito forte e ela deu uma empinadinha. Isso já fez com que, né, a demanda por minério de ferro caísse e, consequentemente, o preço também cai. Tá bom? Tem menos pessoas querendo comprar, o preço acaba caindo. Então, esse é um ponto. Tá? A economia chinesa crescendo menos do que o passado, né? E o passado recente, eu estou falando, e com perspectivas de crescer cada vez menos. Então, perspectivas de não dar a porrada que ela queria, que ela estava dando. Tá? Isso é um ponto que está pressionando o minério de ferro. Outro ponto que está pressionando o minério de ferro é a própria China achando o minério de ferro muito caro. Tá? Quando bateu lá 220, se eu não me engano, a China começou a se preocupar e falar, puta, eu estou pagando muito por esse minério de ferro.
Talvez eu consiga, a palavra não seria manipular, né? Mas talvez eu consiga dar uma diminuída nesse preço, porque eu estou pagando aquilo, né? Então, essa pressão chinesa no preço do minério de ferro, quando ela começou a achar que o minério estava muito caro, tá? Também fez com que o minério caísse. E outro ponto importante, tá vendo como é difícil de analisar minério? Outro ponto importante é com relação à poluição na China. A China está com um projeto mega ambicioso. A China está com um projeto mega ambicioso de zerar a produção de carbono, ou zerar a poluição nas fábricas dela, né? E isso eles vão investir muito dinheiro para conseguir fazer isso, se eu não me engano, até 2050, tá? E eles estão com esse pensamento muito forte. E isso, tá, obviamente, reduz a atividade industrial atualmente. Eles não querem fazer isso, mas assim, é uma coisa que pesa na atividade industrial, tá? Esse fato também deles né, quererem diminuir a emissão de carbono deles, diminuir a poluição deles, também está pressionando o minério de ferro, tá? Então, tem gente que acha que o minério vai se estabilizar ali no 120, no 130, tá? Tem gente que acha que a China não vai conseguir segurar esse minério de ferro muito barato e que ele vai voltar a subir, tá bom? O fato é que Vale está muito atrelada a essas questões, tá? Então, dito isso, vamos conversar sobre a sua pergunta. O que eu faço, né, se eu acredito na volta de Vale, tá? Eu, particularmente, acho um papel bom, tá? Como que eu entro em Vale hoje? Como que eu entraria em Vale hoje? Primeira coisa, você pode entrar simplesmente comprando papel. Tá? Acho que é uma boa ideia, é um papel que paga muito dividendo de uma empresa muito sólida. Tá? Então, dá para você entrar em Vale hoje só comprando o papel mesmo, que eu acho que é uma boa alternativa. Se a gente estiver falando de opção, você tem, na minha cabeça, duas formas de entrar muito bem entradas. Tá? Você pode fazer isso via Seagull, tá? Que eu acho que até Você pode fazer isso via Seagull, tá? Que é basicamente comprar um call spread e bater uma put. Tá bom? Dá uma olhadinha nos vídeos. Eu acho que Vale, apesar de não estar com uma vol muito alta, você consegue fazer isso. Você entra, obviamente, num risco de comprar o papel ali, tá bom? Mas você se aproveita dessa alta, é interessante. Repara que via Seagull ou via comprando o papel é meramente uma questão de risco. Tá? O Seagull ele é um pouquinho menos arriscado, dependendo de onde você colocar a sua put, ele acaba se tornando um pouquinho menos arriscado do que a compra do papel. Tá? Outro jeito que é menos arriscado do que a compra do papel é fazer isso via Fence, tá? Via Put Spread Collar. Então, se você tiver acesso a uma mesa de derivativos, você pode sim entrar em Vale via Fence, via Put Spread Collar. Então, você vai ter uma proteção contra a queda, um limite no seu ganho, ou seja, se o minério de ferro continuar caindo, né, ou se estabilizar ali no 120 e a Vale não reagir, você está protegido até um ponto. Se isso não acontecer e o papel subir, você ganha até um outro ponto, tá bom? Então, se eu fosse te falar, eu falaria esses jeitos: comprando papel, fazendo via Seagull ou fazendo via Fence, tá bom? Dá uma olhadinha nos vídeos do canal que eu acho que te ajuda demais, tá? Eu fiz então, tá? O que aconteceu? Muita gente acabou fazendo essa short put, né? Que a gente já sabe o que é, uma operação onde você basicamente vende uma put, então você tá short put, né? Você vendeu uma opção de venda, onde essa opção de venda te dá a obrigação de comprar o papel a um ponto, tá? E você, para ter essa obrigação, recebeu uma taxa. Operação que eu particularmente gosto muito e continuo gostando. O fato é que o mercado caiu e deixou muita gente com a put dentro do dinheiro. E aí, o que faz? Né? E isso é o tema da nossa aula de hoje. A gente não vai propriamente sobre, né, o que a gente costuma fazer. Isso eu vou deixar para a próxima mentoria,
tá? Por quê? Porque eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre short put. Então vamos situar, tá? Vamos situar todo mundo aqui. Eu vou pegar um exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo de Vale, por exemplo. Um exemplo de Vale, por exemplo. Gostaram da minha frase? Vamos lá. Vale hoje, deixa eu ver aqui, ela fechou a R$100, 100,11. Então vale 3, fechou a 100,11, tá? O que aconteceu muito? Bom, muita gente, quando o Vale estava lá em cima, tá? E vamos supor que você tenha feito isso agora e a gente dá uma estudada, tem a estratégia que é a short put. Como eu disse, a short put, ela nada mais é do que a venda de uma put num strike, por exemplo, R$100, tá? Onde, por isso, você recebe uma grana. Então, vamos supor, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vamos supor que você faça uma short put hoje para 17/9, acho que tá bom, faz algum sentido. No 99,67 você vai receber ali algo em torno de 2,82, tá vendo? Ó, então, deixa eu me tirar daqui, que eu tô bem na frente do negócio que vocês estão vendo. Ó, vale 3, tá? Vale 3, papel a 100,11. Eu posso fazer uma venda de uma put, tá? 99,67, recebo 2,82, tá? Perfeito. Deixa eu anotar esses dados aqui só para a gente ter ideia e entender o que a gente está fazendo, o que a gente poderia, né, ter feito ou fazer qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Você pode vender, tá? Então posição, uma put de strike recebendo o prêmio estipulado aqui, beleza? Beleza, o que é essa operação? O que é essa operação? Deixa eu tirar aqui, deixar mais bonitinho para vocês. O que é, então, essa short put que a gente está fazendo? Você, ó, eu vou escrever ela para vocês, tá? Você recebe 2,82 por ação, tá? Para ter a obrigação, de comprar, vale 3 a 99,67 no vencimento, tá? Essa operação é a short put. Você basicamente recebe uma grana, tá? Recebe uma grana por ação para que você tenha a obrigação de comprar aquele papel, no nosso caso vale, tá? A um preço de strike específico lá no vencimento, tá? Por que a gente está falando dessa estrutura? Porque essa venda de put, então, ela tem como risco. Qual que é o risco dessa operação aqui? O risco dessa operação é você ser obrigado a comprar o papel a 99,67. Só que isso só acontece se o papel estiver abaixo disso. Ou seja, tá? Você só vai ser obrigado a comprar a 99,67 caso o papel esteja valendo menos do que isso. O que aconteceu? Muita gente nesse período de alta, o que é extremamente comum, tá? Fez a venda da put. Essa venda da put, ela vem ou via short put ou via Seagull. O fato é, sendo via Seagull ou sendo via short put, ambas resultam na mesma conclusão, que é o quê? Estou com a obrigação de comprar o papel e o papel está abaixo da minha obrigação, tá? Então vamos supor que a gente tenha feito essa venda de put, tá? Hoje. E aí, vale 3, tá? Ela vai de 100,11, ela vai para R$ 98. Olha onde está o problema aqui. Tá? Olha onde está o problema aqui. Deixa eu botar aqui short put. Onde que está o problema? Se o papel vier de 100 para 98, você vai ser obrigado a comprar a 99,67.
É isso que está acontecendo e são essas dúvidas que as pessoas estão tendo. O que eu faço nessa situação? Para isso, tá, gente? Para responder todas as dúvidas que a gente possa vir a ter, eu criei um roteirozinho, tá? Para mostrar para vocês na prática qual seria o manejo dessa estrutura, tá bom? Então, nesse roteiro que eu inclusive mandei para vocês lá no Telegram, tá? Eu comecei com, deixa eu botar aqui para vocês, tá? Eu comecei com e a gente vai responder, tá? O que é uma short put? Então, o que é uma short put? Acabamos de ver. É uma venda de put em busca de um prêmio, né? Em busca de uma rentabilidade que te dá a obrigação de comprar o papel nesse preço. Segunda pergunta, que pode acontecer? Tá? Vamos lá, muita atenção aqui, tá, gente? Muita atenção aqui. Vamos ver todos os cenários que pode acontecer. O primeiro cenário e até o mais agradável é o papel ficar acima do preço do seu strike. Então, nesse nosso exemplo, vamos supor que Vale esteja valendo lá no vencimento, no dia 17/9, tá? Vale esteja valendo, por exemplo, R$ 102. O que você faz se Vale estiver acima do seu strike? Qualquer valor acima do seu strike. Você não faz absolutamente nada. Por que você não faz absolutamente nada, gente? Porque pensa sempre no que você tem. Tá? Se você tem a obrigação de comprar o papel a 99,67 e por isso você recebeu R$ 2,82, tá? Se o papel tiver a 102, vamos pensar no cara que comprou a put de você. O cara que comprou a put de você, ele tem o quê? O direito de vender Vale a 99,67. Você concorda comigo que se chegar no vencimento e o papel tiver 102, esse cara que tem o direito de vender a 99,67 não vai exercer o direito dele? Se ele não exercer o direito dele, não acontece nada. Então, se o papel ficar acima do seu strike, sua opção vendida vira pó e você fica com o prêmio integral. Vida que segue, a operação deu certo. Então, caso o papel, tá, fique acima do preço, você não vai fazer nada. Você vai simplesmente deixar a sua opção virar pó, ou seja, deixar o direito que aquele cara comprou de você, que o outro investidor comprou de você, vencer e vida que segue. Tá? Agora tem o cenário que a gente tem que olhar, né? Que é o cenário do papel ficar abaixo do preço. Porque se ele ficar acima, eu não tenho o que fazer. Se ele ficar abaixo, é onde eu vou ter que analisar, é onde eu vou ter que olhar o que fazer. Tá? Para a gente fazer isso, eu quero fazer alguns cenários com vocês. Primeiro cenário, imagina que esse papel tá um pouco abaixo do preço do seu strike. Ou seja, o papel caiu, tá? O papel caiu, mas não caiu muito. O papel simplesmente teve uma leve queda. Então vamos dizer que o papel vale 3, mesma coisa, tá? No dia 17/9, esteja valendo ali 99, tá? R$99. Repara que não é uma grande queda. Opa, travou meu Excel, tá? Não é uma grande queda. O papel estava valendo 100, caiu para 99, caiu 1%, porém está dentro do seu direito, da sua obrigação. Então, se o papel caiu pouco, tá? Repara que você ainda está ganhando dinheiro. Concorda comigo? Porque como você recebeu 2,82,
tá? Para ter essa obrigação, exemplo, tá? Se o papel caiu a 99, essa situação não é tão ruim. Então, o que você pode fazer caso isso aconteça? Você pode ou deixar sua put, na verdade, ser exercido. Você pode ser exercido, tá? E aqui, vamos lá. Vamos lá, tá? Se você for exercido, vamos em todos os pontos, literalmente. Se você for exercido, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês já muitas vezes que exercício de opção é exatamente acontecer o que a gente tinha programado anteriormente? Quem compra uma call tem o direito de comprar. Quem compra uma put tem o direito de vender. Quem vende uma call tem a obrigação de vender. Quem vende uma put tem a obrigação de comprar. Então, se você for exercido, tá? Se você for exercido, você vai comprar Vale 3 a 99,67. Aí muita gente pode falar assim, pô, Marcel, mas você tá maluco? Se eu vendi 1.000 opções de Vale 3, eu vou ter que comprar 1.000 Vales 3 a 99,67, sendo que o papel tá 99. Eu não tenho 99 mil reais na minha corretora. Não tenho 99 mil reais em caixa, tá? Não se assuste. Se você quiser deixar a sua put, tá? No exercício ser exercido, tá? Olha o que vai acontecer, presta bastante atenção. Você vai comprar, vamos supor que você tenha feito 1.000 lotes, tá? Vamos exagerar. Você vai comprar 1.000 a 99,67, fazendo com que você gaste de fato R$ 99.670. Tá? Marcel, não tenho 99.670. Se você tiver e quiser ficar com o papel, pode ficar. Simplesmente você vai ter que ter R$ 99.670 em conta. Tá bom? Marcel, não tenho e não quero. O que você vai fazer? Você vai vender 1.000 a 99, fazendo com que caia na sua conta R$ 99 mil. Concorda? Gente, conta mais simples impossível. Se você tem a obrigação de comprar o papel a 99,67, você tem duas escolhas. Você pode comprar e ficar com o papel comprado. Lembra aquilo que eu falei em aula várias vezes? Se você assistir, eu falei isso várias vezes em aula. Tenha o dinheiro para comprar a quantidade de puts que você está vendendo. Então, se você vendeu 1.000 Vale 3, tá? A 99,67, que você tenha 99 mil reais na sua conta. Tá bom? Porém, vamos supor que você tendo ou não, você não quer ficar com esse papel. Se você quiser, pode encarteirar, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a vender. Tá? Mas, se você quiser, você pode vender a R$ 99,00, fazendo com que você só perca a diferença entre o seu strike e o preço que você e o preço que você vendeu. Se você vendeu a 99 e comprou a 99,67, você perdeu R$ 670. Tá? Então, ser exercido numa put, tá? Ser exercido numa put que não entrou muito dentro do dinheiro não é algo desesperador, tá? Não é algo desesperador, porque nesse cenário que a gente propôs aqui, por exemplo, tá? Que eu vou pintar de amarelinho, tá? Nesse cenário que a gente propôs aqui, você nem perdendo dinheiro tá, porque você recebeu R$ 2.800 para entrar e está perdendo 670. Basicamente, você tem um break-even aqui, fazendo uma conta bem facinho, né? O papel pode cair até 96,85, que você está no 0 a 0. Concorda? Se o papel cai a 96,85, você recebeu 2,82, você vai ter a obrigação de comprar 99,67, não tem problema, tá? Você vai perder só o que você colocou no bolso,
né? Mas ainda não é um problema. Tá bom? Então, se o papel, tá, ficar um pouco abaixo do preço do seu strike, você pode ser exercido, tá? E comprar o papel, ou ficar com o papel comprado, ou vender esse papel no mercado. Agora, existe uma outra alternativa para o mesmo cenário. Tá? Eu vou botar aqui, ó, 2A e 2B. Estão perguntando se vai ficar gravado? Vai, tá, gente? Vai ficar gravado na plataforma para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Vamos lá. Então, o papel pode ficar um pouco abaixo, tá? O papel pode ficar um pouco abaixo, mas, por exemplo, a 99, mas você pode falar, Marcel, não tô afim, tá, de ser exercido. Não quero ser exercido, não quero essa movimentação. O que você faz, então, se você não quiser essa movimentação? Você pode rolar sua put para um vencimento mais longo. Primeira pergunta, tá? A primeira resposta, né? A primeira dúvida que vai surgir é: Marcel, sempre posso rolar? Sempre, tá? Sempre vai existir liquidez para você rolar para frente. Desculpa. Sempre vai existir preço para você rolar para frente. Liquidez já não é certeza. Mas vamos conversar, tá? Primeiramente com o papel caindo um pouco. O papel ficou um pouco abaixo do preço do seu strike. Tá? Se o papel ficou um pouco abaixo do preço do seu strike, dificilmente você vai ter um problema de liquidez. Por quê? Porque problema de liquidez acontece para quedas muito bruscas no caso da put. Tá? Deixa eu mostrar para vocês então como é que funciona essa rolagem. Vamos imaginar que eu tenha uma put vendido hoje, tá? Tem uma put vendido para 17/9 no R$104. Tá? Só para a gente colocar o mercado no mesmo parâmetro. Né? Imagina que eu tenha uma put, tenha a obrigação de vender, né? Desculpa, de comprar vale a 104,67 e o papel tá R$100. Então, a minha posição é venda de put no 104,67. Tá? Ou seja, obrigação de comprar o papel a 104,67. Ainda vale o que eu falei anteriormente de você poder ser exercido lá no vencimento. Supondo que você não queira, como é que você vai fazer essa rolagem? Tá? Você basicamente vai rolar a sua obrigação de comprar o papel para 17/9, você vai rolar para, por exemplo, 15/10. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar uma put que tenha o mesmo preço da sua put. Então, por exemplo, tá? A put de 102,91, tá? Para outubro, ela vale algo em torno de R$6, 6,14. Vocês concordam comigo que para eu tirar a minha obrigação, para eu não ter a obrigação de comprar o papel no dia 17/9, eu preciso recomprar a minha put. Eu preciso recomprar a minha put. Perfeito? Perfeito. Só que recomprar a minha put eu gasto dinheiro e eu não quero gastar dinheiro. O que eu posso fazer? Vender uma put para outubro. Então eu zero a minha posição para setembro, tá? E eu coloco uma posição para outubro. Então, eu zero a minha posição para setembro e jogo a minha posição para outubro. Gente, antes de eu terminar, eu vou pedir um minutinho para vocês. Um minutinho de verdade. Deixa eu só fazer um negocinho rapidinho.
Voltei. Desculpa, tá, gente? Mas eu só fui ver se meu filho tava dormindo, eu vi um negócio. Quem tem filho sabe, né? Tem nada mais. Deixa eu conversar aqui com vocês. Não tem nada mais preocupante do que o soninho do nosso filho, né? Meu filho tem só 2 aninhos. E tá vindo outro, hein, gente? Tá vindo outro. Chega agora em setembro, Catarina. Vamos lá, voltando, tá? Então, o que é fazer essa rolagem? O que é fazer essa rolagem? Você tem então você tem inicialmente uma venda de uma put para o mês mais curto, tá? Para setembro, por exemplo, tá? Que te dá a obrigação de comprar o papel a 104,67. Tá? Você não quer fazer isso. Então você tem que obrigatoriamente recomprar essa put de setembro. Só que recomprar essa put de setembro gasta dinheiro. O que você faz? Você vai vender uma put para o mês seguinte, tá? Encontrando um strike onde o preço seja maior do que o preço que você está comprando, para que você receba mais, dinheiro do que você está pagando. Marcel, qual o strike que eu escolho? Repara que no nosso exemplo aqui, tá, gente? Repara que no nosso exemplo, eu estou melhorando a minha obrigação. Concorda comigo? Aqui, ó, eu tenho a obrigação de comprar 104. Eu estou jogando para outubro uma obrigação de comprar 102,91. Então, eu estou tendo uma obrigação de comprar mais barato esse papel e estou recebendo 32 centavos por isso. Posso manter a minha obrigação ali próximo do 104? Pode. Tá? Você pode, por exemplo, deixar no 104,91. Você vai receber mais dinheiro para fazer a rolagem. Tá? Então, vai cair dinheiro na sua conta e você mantém, né, a sua obrigação ali no 104, mais ou menos, um pouquinho acima, né? Você pode pegar aqui o 103,91, por exemplo, você vai receber 92 centavos, tá? E você faz essa rolagem, tá? Tem gente, e aqui eu vou falar algumas alternativas, tá? Tem gente que gosta de escolher o strike mais baixo para que os dois valores sejam iguais. Então, por exemplo, o cara vai vir aqui, ele vai procurar uma put, tá? Que o preço seja muito parecido, porque o problema que ele quer resolver é diminuir o strike. Repara que quanto mais você diminui o strike, tá? Menos você recebe. Ó, aqui, por exemplo, seria o mundo ideal, né? Eu trago do 467 para o 291, então eu reduzo bastante a minha obrigação, recebo menos. Posso manter? Posso aumentar a minha obrigação? Pode. Você pode levar a sua obrigação para o 107. Tá? Você vai receber mais para fazer isso e vai fazer essa rolagem. O Leonardo, ele perguntou assim, ó, seria uma trava horizontal de linha? Não, Leonardo, não seria. Isso é uma rolagem de put, tá? Eu vou tentar escrever ela aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar só os strikes, tá? Os strikes e o preço. E deixa eu pegar uma mais dentro aqui, ó, pegar de 102,91. Ó, eu vou escrever que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? O que você tem? Qual que é a sua posição atual, tá? Sua posição atual é uma venda de put de strike 104 que custa 5,82, tá? Essa aqui é a sua posição atual. Beleza? O que essa posição atual sua te dá? Atualmente, você tem a obrigação de comprar o papel a 104,67 em setembro de 2021, 17 de setembro de 2021.
Tá? Você não quer ter essa obrigação de comprar o papel, tá? Para setembro. Você não quer exercer, que foi o nosso primeiro caso. Tá? Então, o que você faz? Deixa eu fazer assim, ó. O que você faz para não ter mais essa obrigação? Você recompra sua put, tá? De strike 104,67 a 5,82, tá? A recompra da sua put simplesmente zera a sua posição vendida para setembro. Tá? Só que para pagar esse 5,82, você vende uma put de strike, por exemplo, 102,91, recebendo 6,14. O que isso faz? Isso monta uma nova posição para outubro. Basicamente, se você fizer isso daqui que a gente está falando, se você fizer isso daqui que a gente está falando em verdinho, tá? A sua posição depois da rolagem vai ser o quê? Vai ser vendido em uma put de strike 102,91, tá? Para outubro. Ou seja, o que você tem? Você tem a obrigação de comprar o papel a 102,91 em outubro. Ó, lê aqui comigo. Lê aqui comigo. Você tem hoje a obrigação de comprar o papel a 104,67 em setembro. Você fez uma operação, tá? E ficou com a obrigação de comprar o papel em outubro. Isso é a rolagem. Você rolou sua obrigação de setembro para outubro, tá? E para fazer isso, você recebeu 32 centavos. Você pode escolher, tá? Quanto você quer receber, como eu disse antes, né? Mantendo o 104 ali, por exemplo, você vai receber mais. Se você quiser aumentar para 110, você vai receber cada vez mais, tá bom? Se você quiser pagar, ou seja, se o seu intuito for não comprar, mas você aceitar pagar, você pode levar para 98, por exemplo, não tem problema, só que aí você vai ter que pagar para fazer. Isso daqui não é muito comum no mercado, tá? O mais comum é ou no 0 a 0, tá? Ou recebendo mais, tá? O Xodi fez uma pergunta muito boa. O que eu devo analisar para rolar ou não? Xodi, vamos lá. A gente está respondendo essa pergunta, tá? A gente está respondendo essa pergunta. Então, ficou acima, não faz nada. Ficou um pouco abaixo, você vai ter que escolher. Você quer, tá, sair dessa posição? Você quer sair dessa posição e tomar o prejuízo que está acontecendo nesse momento? Deixa exercer. Que foi esse caso aqui, ó. Tá? Se para você esse papel vai continuar caindo ou você não quer comprar esse papel, você não está a fim de continuar nessa estrutura, tá? Porque você acha que esse papel ficou ruim, tá? Você deixa ser exercido e vende as suas ações que você comprou e vida que segue vai fazer outra coisa, tá? Agora, se você acha que o papel vai subir ou vai se recuperar, ou você quer continuar vendido na put, ou seja, você quer continuar com a obrigação porque você ainda acredita no papel, aí sim você vai fazer a rolagem. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é mais uma questão de análise do papel. Tá? Se você acha que o papel vai cair mais, se você quer sair do risco do papel, se você não gosta mais daquele papel, saia. Tá? Deixe exercer e venda os papéis que você foi exercido. Tá bom? Ou, se você gosta do papel, acha que o papel vai subir, acha que o papel vai se recuperar,
tá? Role a put para um vencimento mais longo. Essa rolagem, como eu disse, ela pode ser feita tanto para um strike maior ou menor do que o atual. Tá bom? Então, esses casos, tá? Quando o papel não cai muito, você não vai ter tanto problema, porque essa put vai ter liquidez. Onde que mora o problema, gente? Vocês concordam comigo que você tem que comprar uma e vender outra para fazer a rolagem? O fato de você ter que comprar uma para vender outra implica no fato, né, de tem que ter liquidez em ambas para que você consiga fazer essa rolagem, tá? E aqui, ó, aqui mora o grande perigo e aqui tá o grande problema, tá? E se o papel caiu demais? Ou seja, tô vendido numa put lá em cima. E aí, o que eu faço? Tá? Aqui é onde mora o perigo. Quando o papel cai muito, o que eu faço? Tá? A Lídia fez uma pergunta interessante. Deixa eu parar um pouquinho só para responder a pergunta da Lídia, porque foi interessante. Ela pergunta se tem um melhor momento para rolar. Tá? Vamos lá, Lídia. Teoricamente, tá? Não tem um melhor momento para rolar. Se você quiser rolar agora ou quiser rolar próximo do vencimento, não vai fazer tanta diferença. O que vai deixar a rolagem mais cara ou mais barata é o movimento do papel e não a quantidade de tempo. Isso não faz tanta diferença assim, tá bom? Eu, particularmente, e é muito usual no mercado, você fazer essa rolagem o mais próximo do vencimento possível. Você não fazer essa rolagem muito antes. Eu acho que foi você até que chegou a perguntar para mim no privado, né? Eu gosto de fazer a rolagem, se não na sexta-feira do vencimento, porque eu acho que as coisas ficam muito difíceis na sexta-feira, na semana do vencimento, tá? Tá chegando perto do vencimento, rola para o vencimento seguinte, tá bom? Ah, Marcel, mas eu vou viajar e não vou estar aqui, não tô nem um pouco afim, vou tirar férias agora em setembro, não quero olhar minha posição. Posso rolar agora? Pode, tá? Não vai fazer tanta diferença assim. O Guto Correia perguntou, existe um prazo ou limite? Não, limite de rolagem, você pode fazer essa rolagem para sempre, tá? Tem gente que rola, putz, vai rolando, tá? E o prazo é o prazo que você tiver acesso, tá? Se você tiver acesso só ao home broker, se tiver acesso só às operações do home broker, você vai ver que o limite de prazo da sua rolagem vai ser 1 mês, 2 no máximo, tá? Eu, particularmente, aconselho que, se você estiver fazendo isso no home broker, que você faça para o vencimento seguinte, que é o que mais tem liquidez, tá bom? Agora, se você tiver acesso a uma mesa de derivativos, aí você consegue fazer essa rolagem para mais longe sem perder liquidez, tá? E aí você pode escolher. O Douglas perguntou, eu vendendo nesse seu exemplo, é considerado swing ou day trade? Não, você está vendendo duas coisas diferentes, tá? Calma aí. Se a sua pergunta for, tá, no exercício, se você for exercido, comprar o papel e depois vender, não é day trade, tá? Não é day trade porque uma ponta é compra de exercício e a outra é venda, tá? Então, apesar de day trade ser exatamente, né, comprou em um preço, comprou o papel e vendeu, tá? Quando uma das pontas veio através de um exercício de opção, isso não é considerado day trade, isso é considerado operação normal, tá bom? Se for com relação às opções, aí não é problema, porque você está comprando uma coisa e vendendo outra diferente, tá? Você está comprando um vencimento e vendendo outra. Tá bom, vamos lá. Já que está com o perigo de ficar com 100, o que tu me diz da estratégia de vender 200 e comprar 100 para potencializar isso lucro? Cara, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder refazer, eu não entendi muito bem o que você quis perguntar. Desculpa, tá? Então vamos lá, ó. Se você então, tá, o papel não caiu muito, beleza, tá? Agora, o papel ele pode cair muito.
Então, uma terceira situação aqui que eu vou botar de verdinho, de laranjinha, tá? É se o papel cair muito. O papel ficou muito abaixo do seu preço de strike, tá? Então vamos supor que o papel, no nosso exemplo, tenha ido a R$90. O papel caiu muito, tá? Você tem o preço de strike ali no 99, o papel caiu pro 90. E aí? Tá? E aí que muita coisa pode acontecer. Tá? Pode ser que você tenha liquidez? Pode. Então vem aqui comigo, ó. O papel caiu para 90. Você tá com o direito, a obrigação de comprar lá no 99. Tá? É possível deixar o primeiro caso, deixar exercer, é possível? É. Você pode deixar exercer e perder R$9. Tá? Não tem problema. Você pode fazer isso. Você pode, né? Então vem cá. Ó. Você pode, mesmo o papel a 90, você pode ser exercido, comprar o papel a 99,67, vender a 90 e perder R$9.000. Pode. Tá? Posso, então, deixar ser exercido? Posso. Posso ficar com o papel a 99, sendo que ele está com 90? Pode. Tá? Se você acredita que o papel vai subir, não tem problema. Tá? Você pode simplesmente deixar ser exercido e vida que segue. Tá? Lembra que eu sempre falo, tenha o dinheiro, porque se você acredita no papel, ele caiu muito, beleza, eu vou lá e compro ele. Tá? Agora, pode ser que você não esteja afim de tomar o prejuízo. Pode ser que você não queira tomar esse prejuízo, de nosso caso aqui, R$9.000. Posso rolar para um vencimento lá na frente? Pode, tá? Teoricamente, sempre existe uma rolagem. Vou mostrar para vocês no FlexScan, tá? Como o FlexScan ele tem esse preço teórico, vocês vão ver que é sempre possível rolar. Imagina então que eu esteja vendido numa put para setembro, tá? No 113, lá em cima. Tá lá em cima. Ó, é exatamente esse caso. O papel foi do 113 por 100. O papel desmoronou. Não é verdade? Verdade. Posso deixar exercer? Posso. Eu vou comprar o papel a 113 e fico com ele, ou vendo ele a 100 e perco R$13. Beleza. Tá? Mas olha como sempre vai ter uma rolagem. Tá? Se eu colocar preço teórico, sem considerar o fato da liquidez, tá? Eu compro essa e vendo, sempre vai ter uma put de vale que custa R$13. Tá? Olha aqui, eu posso pegar, por exemplo, a de 111, vamos lá. Não, a de 112. Aqui, ó. Pronto, a de 112, 113,91. Pronto. Tá? Se eu quiser rolar da de 113,67 para de 113,91, eu ainda recebo 70 centavos. Tá? Então, sempre tem uma opção no vencimento para frente com o mesmo ou um preço acima do preço a que você está comprando. Então, sempre é possível você fazer essa rolagem. Tá? Se você tiver acesso, de novo, eu sempre bato nessa tecla, tendo acesso a uma mesa de derivativos, se a sua corretora ou se o seu tamanho dentro da sua corretora permitir você cotar uma mesa de derivativos, onde a liquidez das opções não é um problema, você sempre vai poder fazer essa rolagem. Quantas vezes você quiser. Tá? Até esse papel se recuperar. Porque você pode estar se perguntando qual é o objetivo de fazer a rolagem. Né? Pô, Marcelo, mas para que eu vou ficar rolando o papel? Porque, gente, vocês concordam comigo que se eu ficar, nesse caso aqui, tá, de 113 e o papel tá 100. Se eu acreditar que esse papel vai chegar a 113 de novo, se eu ficar rolando isso, eu nunca preciso assumir o prejuízo. Se em algum momento esse papel estiver acima de 113 nesse vencimento lá na frente, a opção vai virar pó e eu saio da minha estratégia. Eu saí, inclusive, provavelmente no lucro. Né? Se você rolar, tá? Entenda, se você rolar
a sua put, mesmo que ela esteja muito dentro do dinheiro, tenho acesso a uma mesa, consigo sempre rolar. Se o papel em algum momento voltar a subir e ficar acima do seu preço, ótimo. Tá? Ótimo. Não, a operação vai virar pó e pronto. Tá? O grande ponto é que às vezes a gente não tem acesso a essa mesa de derivativos e não consegue fazer essa rolagem. Por quê? Porque, gente, vem aqui comigo, ó. Uma opção tão dentro do dinheiro, tá? Como a de 113, por exemplo, que é a que você tem que recomprar, ela não tem um book. Ou seja, não tem compra e venda. Ah, mas ela tinha quando eu fiz isso. Quando você fez, o papel estava lá em cima. Quando o papel cai, ela perde liquidez. E por perder liquidez, nem essa que você tem que comprar, e se você já esteve nessa situação, você sabe, né? Nem essa que você tem que comprar, nem a que você tem que vender para outubro tem liquidez. Porque as duas, como eu mostrei aqui, as duas vão estar muito dentro do dinheiro. E na tela não tem liquidez. E aí? O que eu faço? Eu vou dar uma solução para vocês. E eu quero muita atenção aqui nessa solução. Vem aqui. Ah. Ó. Tá. Você pode, tá? Você pode. Ou, tá? Ou deixar o exercício rolar, tá? Infelizmente, gente, você vai ter que fazer alguma coisa ali para conseguir consertar isso daqui se você não tiver liquidez e não tiver acesso, tá? Então, você pode, tá? Deixar o exercício rolar, ou seja, comprar o papel a 113,67, tá? Comprar o papel a 113,67, tá? E vender esse papel a R$100 e tomar esse prejuízo de R$13, tá? Marcel, pô, mas eu não quero, não tenho tanta saída. Cara, infelizmente, tá? Infelizmente, quando a gente não tem liquidez na put, fica difícil da gente sair tanto. Uma alternativa para você conseguir reduzir um pouco esse prejuízo, tá? É você fazer uma venda para outubro da put mais alta que você conseguir, que tenha liquidez. Então, por exemplo, você rolar, vamos supor que a de 113 não tenha, mas vamos supor que a de 108 já passe a ter liquidez. Repara que ela deve ter liquidez mesmo, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Se você não tiver essa liquidez para fazer no 0 a 0, que seria o melhor dos mundos, você pode tentar, né? Você pode tentar fazer essa liquidez, meio que forçar essa liquidez, tá? Até o ponto mais alto próximo da sua put, e aí você reduz um pouco o seu prejuízo inicial. E aí você torce, né? Vamos dizer assim, para o papel subir. Você recompra de 113,67 e vende uma de 108. Repara que você melhora, né, a sua obrigação. O que a gente tem que entender, tá, gente? Isso aqui é uma operação que deu errado. A gente está tentando corrigir uma operação que deu errado. Tá? Você vendeu uma... E aí isso é super normal no mercado, a gente tem que aceitar. Você vendeu uma put no 113, o papel caiu para 100. Tá? Não tem liquidez para rolar para 113, beleza? Tá? Tenta rolar para o strike mais próximo do 113, mais alto, né? Mas mais próximo do 113, que tenha alguma liquidez. Você reduz, então, esse seu prejuízo em D0 de R$13 para pelo menos R$3 ali ou alguma coisa próximo disso. Tá? E você melhorou também a sua put. Tá? Isso é uma ideia que você poderia, né,
vir a fazer para que você consiga fazer essa... Não é uma rolagem, né? É uma rolagem, mas é uma rolagem que você foi no prejuízo, mas você dá uma reduzidazinha nesse prejuízo. Tá bom? Beleza. Deixa eu pensar aqui, que eu tinha pensado uma outra forma. Uma outra forma da gente tentar resolver esse problema olhando a tela, tá? Você pode também, tá bom? Tentar ir para um vencimento mais longo, se tiver liquidez. Se for Vale, por exemplo, normalmente tem liquidez um pouco mais longe do que o primeiro ou o segundo vencimento. Então, se você for mais longe, você pode conseguir ali um querer-quer a mais, tá? Então, daria para você fazer essa rolagem também para novembro, para dezembro, se tiver, né? Obviamente, se tiver a liquidez. Agora, a gente pode, o que você pode vir a fazer? Não é simples isso que eu vou falar, tá? Não é simples isso que eu vou falar. Vamos lá. Então, o Jocely ele perguntou, mas se não tiver liquidez para reverter o 113? Perfeita a sua pergunta, Jocely. O Jocely perguntou o seguinte, mas e se não tiver liquidez para reverter o 113? Repara, você não precisa de liquidez para reverter o 113. Ótima pergunta. Vem cá, Imagina que você quer fazer isso, tá? Você quer fazer isso daqui. Só que você não tem como recomprar essa daqui, tá? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Era isso, Jocely, obrigado. Eu vou botar aqui, put de 113,67, papel a 100,11 e put de 108,81. Vem cá. O Jocely fez uma pergunta boa. Porque eu tô vendido, né? Então eu vou ter que comprar essa e vender essa, tá? Se tiver, como não tem liquidez, né, na de 113, eu não vou conseguir recomprar essa daqui. Mas, Jocely, se esse papel, tá, tiver valendo 100 e a put que você tá vendido, né, não tiver liquidez, olha o que você pode fazer, tá? Você deixa exercer a sua put, tá? Você deixa exercer a sua put no 113,67. Tá? Ou seja, se você deixar exercer sua put no 113,67, repara que o financeiro vai ser exatamente o mesmo. Olha o que eu estou falando, tá? Eu estou falando que você deixa exercer sua put, ou seja, você compra o papel a 113,67. Aí o que você vai fazer? Você vai vender o papel a 100,11. Pô, Marcel, estou perdendo 113,67 menos 100,11, estou perdendo 13,56. Não é isso que eu queria. Você falou para mim que era possível reduzir esse prejuízo. Ótimo. Você não comprou o papel a 113,67? Você não vendeu o papel a 100,11? Você pode vender a put no 108,81. Quanto que custa a put no 108,81? Vem cá. R$10. Tá? R$10. 10,81. Então você recebe 10,81. Quanto foi seu prejuízo final? 13,56 menos 10,81, 2,75. Então, mesmo não tendo liquidez nessa, tá? Você consegue fazer com que o seu prejuízo não seja tão grande. Vem aqui, eu vou explicar para vocês de novo agora, só olhando para vocês. Tá? Situação. Estou vendido numa put muito dentro do dinheiro, lá no 113. Não tem liquidez para eu recomprar, ou seja, não consigo fazer essa rolagem. Mesmo, né, com a minha ideia de vender uma put mais próxima do dinheiro, mais próxima do 113 possível que tenha liquidez,
Eu não tenho liquidez para recomprar essa. Não importa. Você deixa exercer a sua put no 113 e compra o papel a 113. Vende esse papel a R$100, que é o preço atual dele, perdendo 13. E aí você vai e vende uma put no 108, recebendo R$10. Tá? Perdeu 13, recebeu 10, perdeu 3. Então você fez uma rolagem da sua put, mesmo sem liquidez. Mesmo sem liquidez na ponta que você está vendido. Então, não sei se eu fui claro, tá? Não sei se eu fui claro, tá, Jocely? Mas na ponta que você está vendido, é impossível você fazer a rolagem se você não tiver em nenhuma das duas, né? Se você não tiver liquidez em nenhuma das duas, aí foi aquilo que eu falei, você tem que jogar o seu strike um pouco para baixo para que você consiga em algum ponto ter liquidez, tá? Só que a ponta que você está vendido, não precisa ter liquidez. Se tiver, ótimo. É mais fácil, porque aí você só compra e vende, tá? Se não tiver, tá? Você deixa exercer, compra o papel, vende lá embaixo, bate a outra put. A diferença, como é tudo intrínseco, a diferença vai funcionar para você. Beleza? Beleza. Agora, eu vou tentar explicar para vocês uma coisa, tá? Vou tentar explicar para vocês uma coisa. Vamos supor, tá? E você não queira tomar esse prejuízo. Ou seja, você quer de alguma forma, tá? Ó, perfeito. Jocely falou assim, entendi. Vou tentar fazer com a minha Magazine Luiza a R$22,74. É exatamente esse problema. Papel a 18 agora, né? Você está vendido numa put lá na Lua, que não deve ter liquidez. Você consegue fazer isso. Tá? Agora eu vou tentar mostrar para vocês o que daria para fazer, tá? Mas aqui a gente precisa entender muito bem o que a gente está fazendo. Vamos imaginar que eu não queira perder dinheiro. Óbvio, ninguém quer perder dinheiro, né, gente? Desculpa. Vamos imaginar que eu não quero perder dinheiro, não, né? Vamos imaginar que eu quero fazer essa rolagem. 113,67 para 113,81. Tá? Nenhuma das duas tem liquidez. Nem a primeira put, nem a segunda put. Tá? Esse primeiro caso que eu falei, que eu acabei de explicar para vocês, para o Jocely, tá? É o mais simples de ser feito. Deixa exercer, compra o papel lá em cima, vende o papel lá embaixo e bate a put com maior liquidez mais alto possível. Tá? No caso do Jocely aqui, ó, comprou o papel a 22,74, vamos supor, comprou o papel a 23, tá, Jocely, só para facilitar. Comprou o papel a 23, vendeu a 18, perdeu R$5. Vai na put de 21, bate a put de 21, recebeu, sei lá, R$3,50, perdeu R$1,50. E vida que segue vai pro próximo. Isso é o mais fácil, isso sempre vai dar para você fazer sem grandes problemas. Agora, tem uma solução? Até tem. Tá? Não é simples, mas até tem. Tá? Olha aqui. Opa. Quero, tá, fazer isso daqui. Quero fazer a 113,67 com a 113,81. Tá? Quero fazer isso daqui. Como que eu posso vir a fazer isso daqui? Tá? Você tem que recomprar essa e você tem que vender essa. Nenhuma das duas tem liquidez. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que daria para fazer. Teoricamente é isso que você quer fazer. Você quer vender a put de 113,67, você quer comprar a put de 113,67 e você quer vender a put de 113,81, sendo essa daqui, né? Deixa eu só fazer assim, ó. Só para ficar mais bonitinho. Essa aqui é para setembro. Essa aqui é para outubro. Tá? Marcel, e aí? Não tem liquidez e eu quero fazer isso. Olha o que você pode vir a fazer. Tá? A primeira não tem liquidez. Tá? Se a primeira não tem liquidez e você está vendido nessa put,
obrigatoriamente você deixa exercer a 113,67. Ou seja, você compra, tá, o papel a 113,67. E depois você vai lá e vende seu papel a 100,11. Tá? Então, o caso laranjinha, você vai fazer esse movimento. Deixa exercer, compra o papel, vende o papel. Quanto você perdeu? Perdeu 113,67 para 100,11, perdeu 13,56. Tá? Aí o que você pode fazer? Você vai querer vender sua put no 113,81. Gente, a put no 113,81, tá? Ela é o quê? Ela é o direito de vender, tá? Vale 3 no nosso caso, a 113,81. Bastante atenção, tá? Até aqui a gente entendeu o que a gente vai fazer. Tá? Mesma coisa, deixa exercer, compra o papel, vende o papel, né? Deixa exercer, então você compra o papel por exercício, vende o papel no mercado, perde 13,56. Tá? Aí agora a gente tem essa daqui. Direito de vender vale a 113,81. Tá? Vocês concordam comigo que o direito de vender vale a 113,81, ele é um direito que está dentro do dinheiro. Por quê? Porque vale a pena vender vale a 113,81 quando o papel vale 100. Então, está dentro do dinheiro. A gente viu que opções dentro do dinheiro, elas são compostas por o quê? Tá? O preço dela é composto por o quê? O preço dele é composto por valor intrínseco mais valor tempo. Tá? Sendo que o valor intrínseco, tá? Nesse caso aqui, o valor intrínseco, ele é o quê? A gente já viu isso em curso, tá? O valor intrínseco é quanto você ganha se você pudesse exercer aquele direito no momento que você está olhando. Se o direito de vender vale a 113,81 com vale a 100,11, o valor intrínseco dessa opção é 113,81 menos 100,11, 13,70. E o valor tempo é alguma coisa. Sendo esse alguma coisa, tá? Eu vou botar assim, ó, x. Sendo x maior do que zero. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, ó, tá? Quanto vale teoricamente a put de 113,81? 14,53. Teoricamente ela vale 14,53. Não tem essa opção a 14,53. Não tem liquidez, tá? Mas a gente consegue concluir que se a opção, tá, vale 14,93, presta atenção, tá? O que eu estou querendo dizer? Que preço é igual a valor intrínseco mais valor tempo. Tá? Valor intrínseco 13,70. Valor tempo x. Tá? Preço teórico a gente viu 14,57. 14,53. Daqui dessa fórmula aqui, tá? Eu concluo que o valor tempo dessa opção é algo em torno de 0,83. Perfeito? Perfeito. Tá, beleza. O preço é valor intrínseco mais valor tempo. O valor intrínseco é 13,7. Acabamos de concluir. Fácil. Tá? O preço teórico, 14,53. O valor tempo, 0,83, para que, né, 13,70 mais 0,83 deu 14,53. Não me importa. Não me importa. Tá? O que me importa é nenhuma opção pode valer menos do que o valor intrínseco. Não faz uma opção tão curta,
tá? Uma opção tão curta não pode valer menos do que o valor intrínseco. Pode valer um pouquinho menos do que o valor intrínseco? Tem uma questão de juros aí envolvida, tá? No caso da put, tem uma questão de juros envolvida, tá? Por causa do custo do carrego do dinheiro, mas a gente não vai entrar nesse ponto nesse momento, tá? Mas uma put não pode valer muito menos do que o valor intrínseco. Olha aqui, gente. Vocês concordam comigo que 13,70 é o que eu vou receber no mínimo por essa put, desconsiderando completamente o meu valor tempo? Só que o meu prejuízo está em 13,56. Então, o que você pode vir a fazer? Você pode tentar vender essa put no mercado colocando o preço, tá, do valor intrínseco dela. Muito provavelmente, colocando no preço de valor intrínseco, você vai conseguir vender essa put no 13,70 que a gente viu. Se você conseguir vender essa put até 13,56 ou até menos, você conseguiu fazer a sua rolagem. Vocês entenderam? Vem aqui comigo. Vocês entenderam? Uma put que você está vendido, a solução de você sair dela sem liquidez é deixar exercer e vender o papel. Você toma o prejuízo intrínseco dela. Para que você consiga rolar, ou seja, rolar nada mais é, tá, do que você montar uma posição lá na frente que pague a posição que você estava. Então, se você conseguir, tá? Se você conseguir vender essa put, mesmo que não tenha tela, porque eu estou falando para você colocar um preço abaixo do preço do intrínseco. Porque o preço abaixo do preço do intrínseco ainda é maior do que o quanto você pagou. Ou no preço do intrínseco. Se alguém tomar de você essa daqui, você fica vendido numa put, recebendo a mesma quantidade dessa ponta. É uma solução bem mais complicada. Tá? Se você é mais experiente no mercado de opção, se você está no curso há mais tempo, provavelmente isso fez muito mais sentido para você do que se você começou agora. Tá? Isso aqui é um assunto extremamente avançado que eu estou falando. Tá? Mas é possível fazer, eu já vi, tá? É possível fazer essa rolagem dessa forma. Deixa exercer a que você está vendido e não tem liquidez e tenta vender a que você está, que você precisa vender nova pelo preço do intrínseco. Tá bom? Douglas perguntou: Marcel, o que é uma mesa de derivativos? Preciso explicar para o meu assessor na Necton para ver se eu tenho acesso a ela. Douglas, vamos lá. Primeiro que a Necton tem uma mesa de derivativos. Tá? O que é uma mesa de derivativos? Dentro de uma corretora, tá? Algumas corretoras, elas possuem mesas de derivativos. Então, quando, né, você quer fazer uma operação que não tem liquidez na tela, ou que seja uma opção exótica, ou que seja uma opção flexível, tá? Você só... Desculpa, gente, aqui a luz aqui tá forte hoje. Você só consegue fazer isso através de uma mesa de derivativos. Então, uma mesa de derivativos é uma mesa para dar liquidez, tá, para opções que não tenham liquidez, ou para opções muito longas, ou para opções flexíveis, exóticas e tudo mais. Tá? Algumas corretoras têm esse serviço. Tá? A grande questão é que normalmente esse serviço ele exige que você tenha um valor um pouco maior para você fazer as operações. Tá? Você não consegue ter acesso a uma mesa de derivativos com R$1.000, R$2.000. Normalmente, depende da sua corretora. Tá? Então, o que você vai explicar para ele? Você vai perguntar assim, pô, com o valor que eu tenho aí na Necton, tá? E aí pode ir, eu não sei quanto que é, tá? Com o valor que eu tenho aí na Necton, eu consigo liquidez para essa operação? Pode ser que você consiga. Tá? Pode ser que não, pode ser que sim. Tá? Renato falou... Não, calma aí.
Nesse caso, teria que acreditar muito na recuperação do papel, considerando que ele está sem bater uma put no 108. Cara, não é muito, né? O papel tem que subir 8%. Não é um absurdo vale subir 8%, mas o seu pensamento está certo. Você tem que acreditar na recuperação do papel, tá? Rolar uma put, pensa assim, ó. Pensa assim, Renato. Se você vendeu uma put é porque você acreditava naquele papel. Se o papel não desempenhou não teve um desempenho que você esperava, o papel caiu, tá? Se você quiser continuar na operação, você tem que continuar acreditando no papel. Só que antes você estava acreditando que o papel ia ficar parado. Agora você tem que acreditar no mesmo coisa, só que com o papel lá em cima, né? Então sim, você tem que acreditar que o papel vai subir. Só faz sentido rolar put se você acredita na recuperação do papel. Se você não acredita na recuperação do papel, não faz sentido rolar put. Fora tudo isso, tem a taxa de exercício, que é uma facada. Então, as taxas de exercício depende muito da corretora, tá? Eu já vi corretora agora fazendo taxa de exercício muito, muito barato, tá? Dá uma olhadinha na sua. Se eu não me engano, a Necton, tá? Que é essa corretora que o Renato falou, o Renato ou o Douglas? O Douglas falou, ela não tem uma taxa de exercício tão alta, tá? O Hugo falou, é bem mais avançado, tá, Hugo? Essa que eu falei agora. Ó, o Douglas falou aqui, ó, Necton 1,49, tá? A Lídia falou, para vender pelo preço do intrínseco, dá diferença ser pelo robô ou HB? Lídia, ótima pergunta, ótima pergunta. Ó, você vai entender, eu acho que vocês vão conseguir entender, tá? O que é o valor intrínseco? O valor intrínseco é o strike menos o papel, tá? No caso da put. Então, se o papel fica se mexendo, esse intrínseco se mexe, tá? Se você tiver acesso a um robô legal, tá? Que eu acho que o FlexScan faz isso, você consegue manter, tá? Essa relação. Então, por exemplo, imagina que o papel tá a put de 115, o papel tá 100. O que é intrínseco? 15. Se o papel for para 101, o que é intrínseco? 14. Se o papel for para 99, o que é intrínseco? 16. Tá? Se você tiver um robô interessante, você consegue fazer com que ele coloque a ordem de acordo com o spread entre o strike e o papel. Então, se o papel sobe para 101, ele muda o preço para 14. Se o papel cai para 99, ele muda o preço para 16. E assim vai. Tá? É melhor você fazer isso via robô. Tá? Agora, se você não tiver o robô, né? Aí eu colocaria na mão mesmo, olhando o mercado. O mercado também não muda tanto assim, a não ser que você dê um puta de um azar e pegue uma puxada, tá? Mas você consegue fazer isso, tá bom? Clear tem mesa? Puta, se eu não me engano, não, tá? Eu acho que não. Eu sei que a XP tem, mas o grupo XP como um todo, tipo Clear, Rico, tal, eu acho que não tem mesa. Tá? Eu acho que não, mas eu ligaria lá. O Hugo, para mais fácil fazer esse manejo via robô, sim. Fabiano Pasquarelli, booster seria alternativa? Put no 15, papel em 11. Compra call no 11, vende duas call no 13, no vencimento papel a 13. Exato. Boa pergunta. Aqui, Fabiano, desculpa. Você, né? Se você tiver numa put no 15 e o papel no 11, né? Você deixa exercer o seu papel, tá? Compra o papel no 15, fica com o papel no 11. Acha que o papel vai voltar? Faz a booster que você recupera mais rápido. Perfeito sua pergunta, tá? Faz sentido. O que eu tô querendo falar aqui é com relação ao manejo da short put, mas você deu um passo para frente, né? Pô, deu cagada na minha short put. Tenho que comprar o papel a 15? Compro o papel a 15, encartera ele tá 11, beleza, você monta booster para tentar recuperar mais rápido. Todo sentido do mundo que você falou. Agora, tá? A gente tem ainda um tempinho. Eu queria mostrar para vocês, tá? Assim, é uma coisa extremamente avançada o que eu vou falar agora. Bom, extremamente avançado que eu vou falar agora. Mas, tá? Mas espero que vocês entendam. Vem aqui. Imagine que você tá numa... E aqui
Vamos desconsiderar a liquidez, tá? Eu acho que vocês já entenderam o fato de às vezes tem liquidez, às vezes não e tudo mais. Se não tiver liquidez, a gente tem que, infelizmente, tentar buscar algum desses manejos, tá bom? Mas olha o que também dá para fazer. Essa daqui é a coisa mais avançada, tá? Que a gente vai falar sobre short put. Imagina que você esteja numa put muito dentro do dinheiro. Muito. Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar casos que eu tô vendo no mercado, né? Depois daquela... Não é isso não. Depois daquela enxurrada de pessoas, né? Falando que Cogna ia para R$52, 1 milhão de reais, tá? Tem muita gente posicionada em Cogna lá na Lua, tá? E aqui eu digo lá na Lua, tá? Do papel A3, gente vendido em put no 9. Tá? Concorda que isso aqui, o que eu tava falando até então, tá? Eram papéis um pouco dentro do dinheiro. Tá? Aqui eu preciso que o papel quase triplique de valor para que eu recupere. Tá? Então, essa situação, tá? É muito difícil de você sair, concorda? O papel tem que ir de R$3,26 para R$9. Tá? Um adendo. Tá bom? Um adendo. Existe esse tipo de situação? Existe, gente. Se você vende put, você corre o risco do papel desmoronar na sua cabeça. Cogna estava R$9 há não muito tempo atrás. Tá? Quer ver? Ó? Vamos bater aqui, ó. Ó. Papel a... Aqui, ó. Naquela de Cogna 15 que tava todo mundo falando, tá? E aqui, ó. O papel bateu R$9 no dia 22/7/2020. Há um ano atrás, o papel tava R$10. Tá? É possível você estar numa situação que você vendeu uma put de um papel, e aqui pode acontecer com qualquer um, tá? E o papel desmoronar na sua cabeça. Minha dica de verdade, tá? Minha dica de verdade. Aconteceu alguma coisa desse tipo? Lembra que eu sempre falo, tenha o papel, tenha o dinheiro para comprar o papel, tenha o dinheiro para assumir o prejuízo, porque pode acontecer, tá? Se acontecer alguma coisa assim com você, beleza? De verdade, às vezes a gente tem que assumir um prejuízo, tá? Pô, perdi dinheiro. Às vezes a gente tem que perder dinheiro, tá? Mas, então assim, ó, dado a ideia, tá? Dado a ideia de que se acontecer isso com você, o melhor dos mundos é você partir para outro cavalo, tá? Assumir o prejuízo e partir para outro cavalo. Eu tô aqui não para dar, eu tô aqui para mostrar para vocês quais são as alternativas que você tem, tá? Imagina que você tá vendido numa put no 9, o papel tá 3,20. Isso daqui, você nunca mais vai sair disso aqui. Basicamente. Concorda? Você não vai mais sair disso aqui. Ou você vai rolar isso aqui pro resto da sua vida até Cogna chegar a R$9. Pode ser que chegue daqui a um ano, pode ser que chegue daqui a 6 meses, pode ser que nunca mais volte. Não sei. Tem a menor ideia do que vai acontecer com Cogna no futuro. Tá? Mas é uma situação bem delicada. Tudo que a gente falou até agora vale. Pode deixar exercer, pode tentar rolar, pode tentar fazer o que você quiser. Só que tem uma operação que ninguém faz, a não ser quem tem acesso a uma mesa muito interessante, tá? Que é o seguinte, você está vendido numa put de Cogna. Tá? Imagina que você esteja vendido em 1.000 puts de Cogna. Ou seja, para você sair dessa situação, você tem que pagar 1.000 vezes 5.000 vezes 5,7. Você tem que pagar R$5.700, concorda? Beleza. Olha o que dá para você fazer. Dá para você recomprar essa put, essas 1.000 puts, tá? E vender um put spread, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó.
Aqui, ó. E vender um put spread, tá? Para outubro, por exemplo, pode ser. R$5,50, R$3, sei lá. Tá? O put spread R$5,50, R$3, tá bom? Que se você vender esse put spread, ele custa quanto? Ele custa R$2,15 mais ou menos. Você pode, ao invés de vender uma vez esse put spread, você vai lá e vende ele 3 vezes. Ou 2,5 vezes, mais ou menos. Ou seja, se você precisa comprar 1.000 dessa, você vende 2.500 dessa. Tá? Olha como o débito já é quase zero. Tá vendo? O débito já é quase zero. Vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó, 2.600. Não, 2.800. Aqui, ó, pronto. 2.800 é 29, então 2.750. Calma aí que a gente vai chegar lá. Aqui, ó, 0. 0,07. Tá? Opa. Olha o que você fez aqui, tá? Você tem uma situação onde o papel precisa subir para 9 para você sair dessa posição. De novo e reforço, tá? Só faça isso se você entender 1000% o que eu estou falando, tá? E se você não quiser de jeito nenhum assumir esse prejuízo. É uma alternativa que eu estou dando. Eu não estou recomendando nada, tá? Mas você tem a obrigação de comprar o papel a 9. Isso aqui é muito caro. Tá? Para você recomprar isso daqui, você pode recomprar isso daqui e bater um put spread que a ponta que você vendeu é no 5,50. Repara que, falando em notional, tá? Aqui você tem um notional de quanto? Ou seja, um valor. Você tem que comprar 1.000 cognas a R$9. R$9.000. Tá? Aqui você tem que comprar, tá? 2.700 a 5,50, mas pode vender 2.700 a 3. O seu notional aqui de risco, ele é menor. Por que ele é menor? Porque ele é 5,50 menos R$3. Vezes 2.700, ele é de 6.750. Concorda? Vamos lá, ó. De 5,50 para 3, seu notional é de 2,50. Só que você está fazendo em 2.700 opções. Então, seu prejuízo máximo é de 6.750. E o melhor de tudo é que o papel agora tem que subir não para R$9, mas para 5,50. Porque se esse papel subir para 5,50, tá? Se esse papel subir para 5,50, você já sai do seu put spread. Então, você fez uma coisa que você reduziu muito onde o papel tem que estar, tá bom? Onde o papel tem que estar, mas você continua num risco muito alto. Vocês entenderam? Você recompra uma put e bate muito mais de um put spread. Marcel, mas onde que isso é um problema? Isso é um problema se o papel continuar caindo. Tá? Porque a partir do 3... Porque você pode pensar assim, Marcelo, então é perfeita essa operação. Eu reduzi do 9 para 5,50 e eu tenho um notional menor. Isso. Só que abaixo do R$3, você está em 2.700 e não mais em 1.000. Então, você aumentou bastante o seu notional se esse papel cair. Porém, se esse papel subir, tá? Ele precisa subir agora muito menos para você conseguir sair da operação. Entendeu o que eu quis dizer? Bem complexo. Bem complexo. Você está vendido numa put extremamente dentro do dinheiro. Precisa que o papel suba porrada para cima.
você recompra essa put e bate uma quantidade de put spread muito maior. Esse put spread faz com que a sua put vendida seja muito mais baixa. Está batendo muito mais puts. Né? Só que se o papel continuar caindo, você está batendo muito mais puts. Então, se o mercado continua voltando, você vai entrar numa situação pior do que você estava antes. Porém, se o mercado subir para 5,50, você saiu da operação. Você está livre da operação. Concorda? Então, Marcelo, mas isso é foda, né? Isso é bem complicado. Sim, isso é bem complicado o que eu tô falando. Você tá numa situação muito ruim e aí você assume um risco de que se continuar caindo, você vai estar numa situação pior, ou se subir, você recupera. É mais ou menos aquele vídeo que eu tenho de trocar a venda de call dentro do dinheiro para short put. Você muda o risco. Você sai em uma situação, você piora em outra. Não vale a pena? Nunca pensa assim. Leva como aprendizado. Tenha isso em mente. É possível fazer isso. Dá para fazer isso. É interessante? Aí vai do que você achar interessante. Tá? Não tem como a gente saber exatamente. Se definir um strike para stop loss e realizar o prejuízo. Então, é isso, Chudi. Eu acho que você tem que, às vezes, tá? Eu sei que é uma coisa muito difícil, tá? Muito difícil, ainda mais para quem tá começando na bolsa. Assumir prejuízo é uma coisa muito difícil, tá? Mas às vezes, de verdade, gente, é necessário. Tá? O que eu tô querendo trazer aqui para vocês são formas, né, da gente conseguir ter alternativas, ter armas para usar o mercado. Tá bom? Gente, eu acho que a gente falou tudo possível e imaginável, tá? Que dá para fazer com uma short put. Tá? Vimos todos os cenários, todos os casos possíveis e o que você pode fazer. Essa aula foi pesada, foi bem pesada, foi uma aula bem difícil. O que eu recomendo, tá? E ela é uma aula que vai ficar como aprendizado mesmo. Eu vou até colocar ela nos outros cursos, apesar dela ser uma mentoria. Por quê? Porque ela é um manejo legal. Tá? Ou eu deixo ela na mentoria com uma coisa especial, porque ela é uma educação continuada, né? Eu acho que essa aula foi muito interessante, acho que você tem que reassistir caso tenha ficado com alguma dúvida, ou mesmo se você acha que você não ficou com alguma dúvida, reassista, porque foi uma aula bastante pesada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Para quem está começando agora na mentoria, assista a última mentoria que eu dei, tá? Acho que vai trazer bastante. O modelo é diferente, essa daqui ficou um pouco diferente mesmo, tá bom? Mas a próxima a gente provavelmente já volta pro modelo antigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Foi um grandíssimo prazer, tá? Passar esse tempo aqui com vocês, tá bom? E até a próxima, gente. Um abraço.